Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um juiz federal da Virgínia chamado Leonid Brinkema, ele decidiu que o Google construiu ilegalmente um monopólio no mercado de publicidade online. A decisão diz que o Google praticou, práticas anticompetitivas para dominar o sistema que conecta os anunciantes e os donos dos sites. E basicamente toda essa parte do Google que é relacionada à propaganda e outras coisas mais, ela pode ser afetada por causa dessa decisão. E é 31 bilhões de dólares que o Google lucra com isso todo ano. Então é muita grana, né? E essa prática ilegal, né, ela foi apontada por amarrar, né, os produtos, obrigando assim o uso conjunto do servidor de anúncios e do leilão de anúncios, bloqueando assim os concorrentes. De uma forma que tipo, você é obrigado a utilizar todo o sistema do Google para ver os anúncios e tal que vão passar, não ter controle sobre isso, né? O juiz, ele concordou com o governo, né? O Google manteve o monopólio nos serviços para publishers, no caso donos de sites, e não concordou que o Google foi considerado monopolista nas ferramentas de anunciantes, ou seja, nas redes de advertisers, né? E a consequência disso tudo, clã, é que o Google ele pode então ter que vender as partes, né, dele de operação. E isso é uma coisa muito, mas muito importante, porque isso vai bagunçar completamente a forma que a internet funciona, se isso for para frente. Porque pensa só no YouTube, né? O YouTube, ele depende desse sistema de propagandas. O Google depende desse sistema de propagandas. Muitos sites dependem desse sistema de propaganda. E isso é uma coisa que vai afetar diretamente o nosso ganho, o nosso AdSense. Então, já tá uma merda e pode ser que fique muito pior, porque agora o Google pode ser obrigado a vender o AdSense, separar essas empresas de outras coisas mais, né? E uma coisa importante, o Google ele avisou já que ele vai recorrer, ele vai apelar essa decisão, então pode demorar anos para a gente ver uma decisão final em relação a isso, mas é um risco muito grande para o seu trabalho de internet, porque pode ser que você não ganhe mais dinheiro aqui, né? É um bagulho muito sinistro. E é a terceira vez que o Google ele é processado por causa disso, né? Então o Google está sendo muito processado ao longo do tempo aí por conta de monopólios e coisas do tipo, e ele tem perdido todos esses processos que têm sido mantidos contra ele. Esse é o terceiro, não tem nada a relação com aquele relacionado ao Google Chrome, que inclusive muitas pessoas estão falando que o Google vai ser obrigado, né, a vender o Google Chrome também. Então imagina o Google tendo que vender o AdSense, o Google Chrome, o YouTube e assim por diante, né? Bom, eu acho que as coisas elas não mudam pro bem. Elas não mudam para bem para nada aqui. Todas as coisas que acontecem, elas são para pior pra gente. Então a gente sempre que tem notícia, é uma notícia que vai deixar as coisas piores, sabe? Essa mudança, o maior impacto que ela pode ter a princípio é justamente diminuir o nosso dinheiro, diminuir o quanto que a gente recebe aqui, né? Diminuir o quanto que a gente tá ganhando no YouTube, sabe? Infelizmente é assim que tá funcionando as coisas por aqui. E assim, é lamentável, né, que a gente possa ser influenciado, né, negativamente. Eu concordo que não se deve ter monopólio, até porque o YouTube, por exemplo, ele recentemente decidiu que eles estavam calculando errado os impostos aqui no Brasil. E por causa desse cálculo errado dos impostos no Brasil, eles resolveram fazer uma mudança que ia diminuir o quanto que a gente ganha. E aí agora a gente tá ganhando tipo 10 a 20% menos do que a gente costumava ganhar, sabe? Antes da pandemia. E essa mudança, tipo, não teve dados, não teve transparência nenhuma. E é aquilo, confia, entendeu? Pode ser que o YouTube simplesmente quisesse ganhar mais dinheiro. E eles falaram, vamos falar que foi algum cálculo errado que a gente tava fazendo e a gente vai ter que pagar mais imposto, aí a gente bota a culpa no governo, sabe? E a gente vai continuar ganhando o tanto que a gente sempre ganhou e vamos ganhar mais até. Inclusive, eu até acho injusto isso. Porque, pô, você que é produtor de conteúdo, você já paga vários impostos, entende? Aí o Google recebe imposto em cascata. E esse imposto em cascata é redirecionado para você. Tipo, o cara vai e taxa você. Digamos que o Google recebe 10 mil e paga 5 mil para você. Aí você tem que pagar R$1.000 em imposto e o Google tem que pagar R$1.000 em imposto. Só que como é que o Google trabalha isso? O Google fica com 5 mil e te dá 3 mil. É assim que funciona, entendeu? E tipo, não é justo, não é nem um pouco justo essa situação. Até porque a gente tá falando de uma empresa bilionária, entendeu? O youtuber lá tá ganhando 3, 4 mil reais por mês e a empresa tá ganhando bilhões. E os caras ainda vão lá e cortam pra 3, 2 mil reais, que ainda é um valor muito bom. Não tô dizendo que o YouTube ganha pouco não, mas é injusto você pensa, tipo, como funciona a plataforma no geral, né? Então, sou contra monopólio
monopólio, eles só podem fazer isso porque, vamos ser sinceros, não tem nada que concorre com o YouTube hoje, no máximo o TikTok, e o TikTok tem umas práticas boas, né, pra isso, tem melhorado cada vez mais em relação aos vídeos shorts. A questão é que, bom, TikTok não faz vídeo longo, né, então não tem o mesmo fluxo de monetização. E aí agora a gente fica cada vez mais dependente de anúncios externos, né, de você pegar e ganhar dinheiro com propaganda e tipo Alura, coisa do tipo, sabe? Cada vez a gente fica mais dependente disso, infelizmente, né? E assim, é triste, porque como a sensação que passa como criador de conteúdo é que o sol tá se pondo pra gente, né? Que cada vez mais as decisões pioram pra gente, o YouTube toma várias decisões que vai reduzindo o nosso alcance, vai acabando com o nosso trabalho, e aí cada vez vai ficando pior as coisas, entende? E agora a gente vai ganhar menos, né? Mas assim, a curto prazo é uma coisa que vai afetar negativamente o nosso trabalho diretamente, mas quem sabe, né, do que isso pode se tornar futuramente. Pode ser que eles acabem separando mais as coisas e aí no final, por competição, surge uma empresa que seja mais justa e pague mais, né, pro criador de conteúdo. Mas assim, independente do Google e do YouTube fazerem merda, né, eu acho que ainda assim, comparado às outras empresas que estão nesse ramo, eles são a melhor. O YouTube é melhor do que, por exemplo, a Amazon, que é muito pior. Se você recebe R$100 no Google, você recebe 75 no final do mês. Se você recebe R$100 na Amazon, você recebe R$40 no final do mês. Porque eles cobram 50% do valor, né? Fica com eles, o YouTube é só 25%. E desses 50% você ainda paga imposto lá nos Estados Unidos. E aí vem pro Brasil e aí você paga imposto no Brasil. Então desses R$40 vai ser tributado. Se você estiver recebendo R$4.000 por mês, você vai ter uma tributação aí de porcentagem de imposto de renda. Então você vai ficar com mais ou menos aí uns R$3.000. Então quer dizer que 70% da receita que você tinha foi embora. A Steam também passa por isso, tá? A Steam é uma empresa muito boa, muita gente elogia ela, mas ela também tem esse problema que força você, que é criador de jogos, por exemplo, a abrir CNPJ lá nos Estados Unidos para você receber por lá, que você recebe melhor, né? Você tem menos taxa do que a taxa de passar pro Brasil. É uma taxa que você paga lá por enviar dinheiro para fora e uma taxa que você paga aqui no Brasil também. Então tem muita tributação, né, no final das contas. E o YouTube é o melhor nesse sentido, infelizmente, mas é aquilo, né? Tipo, tá cada vez mais o funil afunilando, né? E essa crise, né, que tá acontecendo com as Big Techs por causa das decisões do Trump, também logo deve afetar a gente, criador de conteúdo, né? Eu acho que a gente tá na ponta da corda, né? E a corda sempre vai arrebentar pro lado mais fraco e a gente definitivamente é o lado mais fraco aqui, infelizmente, né, clã? Então tá aí um vídeo que eu queria comentar com vocês sobre essa situação toda que tá acontecendo, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. E escreve nos comentários aqui o que você acha dessa notícia, o que você tá pensando, tá bom? Vamos ver vocês aí comentando bastante e interagindo, beleza? Beijo e a gente se vê depois.